Olá, jovens! Como estão vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre raiz quadrada, né? É um assunto gostoso de se estudar, é uma novidade para vocês do sexto ano, mas que vocês vão entender rapidinho, tá bom? Na aula passada, a gente estudou sobre potenciação, né? Potenciação é um número que você multiplica a quantidade de vezes for o valor do expoente. Já a raiz quadrada, ela é uma expressão contrária da potenciação. Aqui começou com uma brincadeirinha, uma conversinha de dois coleguinhas. Disseram assim: João, você sabe o que é uma raiz quadrada? O João respondeu: Claro, claro que eu sei, né? Mas o que é uma raiz quadrada, gente? Quando vocês falam assim, raiz quadrada, lembra o quê? Então, raiz quadrada é uma operação matemática que precisamos encontrar um número que, multiplicando por ele mesmo, dá o resultado esperado. Ou seja, a raiz quadrada é aquele número que você multiplicar com ele duas vezes dá o resultado esperado. Por exemplo, a raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Mas o que significa mesmo essa palavra raiz quadrada, né? A origem da palavra raiz quadrada tem duas teorias. A origem do símbolo usado para representar uma raiz, esse símbolozinho aqui, ó, esse símbolo aqui, ele representa uma raiz, e este símbolo foi usado pela primeira vez pelo árabes, e o primeiro uso foi de Al-Khalazad, de 1421 a 1486, e que o símbolo vem da letra árabe da primeira letra da palavra jard, né? Então, uma das teorias da origem da raiz quadrada é que ele veio do povo árabe, né? Então, ele diz o quê? Que esse símbolo aqui, ele vem originado da palavra jard, né? Já o Leonardo Euler acredita que o símbolo origina-se da letra R, que é a primeira letra da palavra radix, que em latim se refere à mesma operação matemática. O símbolo foi visto pela primeira vez impresso, sem um vínculo, a linha horizontal que fica sobre os símbolos dentro da raiz. Em 1525, no dia do Die Cause do matemático alemão Christoph Rutherford. Então, ele quer dizer o quê? A raiz quadrada, já está dizendo, é uma raiz que veio em forma de um quadrado, essa raiz, né? Por isso que veio o enunciado da raiz quadrada. Mas como é que é a estrutura da raiz quadrada? A representação da raiz quadrada é representada por esse símbolo aqui, tipo um V, puxadinho assim, representa a raiz quadrada, né? Então, aqui, ó, raiz quadrada. Esse radical aqui é representado por uma raiz. O índice quadrada, por quê? Porque o índice é elevado a 2, mas a maioria das atividades não vem o 2, então se você ver só esse símbolo sem o 2, é porque é a mesma coisa de raiz quadrada. E esse 2 é chamado de índice. Esse símbolo aqui é chamado de radical. O número que está dentro é chamado de radicando e o resultado é chamado de raiz. Então, como é que eu faço a leitura dessa raiz quadrada? Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. E como calcular a raiz quadrada? Para calcular a raiz quadrada, basta seguir a definição da radiciação. A definição nos diz que a raiz quadrada de um número real, A, e o número B, somente se o número B elevado ao quadrado for igual ao número A. Ou seja, temos que imaginar um número que, ao quadrado, resulte num número dentro do radical. Por exemplo, aqui a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é igual a 9. A raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25.
Então, gente, encontrar a raiz quadrada de um número é você procurar esse número que multiplicado 2 vezes, ele dá o resultado. O mesmo número multiplicado 2 vezes, ele vai dar o resultado. Por exemplo, 3 vezes 3, né, o mesmo número. Se eu multiplicar ele 2 vezes, vai dar o resultado 9. Então, para saber a raiz quadrada, você precisa saber a tabuada da multiplicação. Aqui são os principais raiz quadrada com suas potências. Como eu falei, a raiz quadrada é a expressão inversa da potência. Bom, raiz quadrada de 1 é 1, pois 1 vezes 1, 1. A raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3, 9. A raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4, 16. A raiz quadrada de 25 é 5, pois 5 vezes 5, 25. A raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 vezes 6, 36. A raiz quadrada de 49 é 7, pois 7 vezes 7, 49. A raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8, 64. A raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9, 81. E a raiz quadrada de 10 é 100, porque 10 vezes 10 é 100. E assim sucessivamente, né? Que são as principais raízes quadradas, as que são mais, que pedem mais nas questões são essas daqui, né? E sua potência, né? Porque a raiz quadrada é a expressão inversa da potência. Bom, gente, hoje é a nossa aula sobre raiz quadrada. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar pelo WhatsApp ou durante as aulas online me pedir para tirar alguma dúvida de alguma questão do livro, viu? Um abraço, até a próxima. Tchau!